Olá, querido estudante, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso último vídeo. Nós estávamos falando sobre as permutações simples. No último vídeo a gente viu como podemos calcular a quantidade de permutações simples de um conjunto de n elementos e nós aprendemos a representar isso com a notação P de n. E nós vimos que é exatamente, quando n é um número natural, nós vimos que isso é exatamente a quantidade de n fatorial. Bom, esse exemplo vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais esse conceito. A pergunta é bastante simples. Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Bom, primeiro, para você saber responder esse problema, você precisa entender o que é um anagrama. Um anagrama nada mais é do que uma reordenação das letras de uma determinada palavra. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra Brasil. Se eu troco de posição, por exemplo, o B com o L. Se eu troco de posição o R com o A. Se eu troco de posição o S com o I, eu obtenho uma reordenação. Obviamente que nem sempre isso vai formar uma palavra, da forma como conhecemos, mas essa reordenação das letras aqui compõe o que nós chamamos de anagrama. Então, esse é apenas um dos anagramas da palavra Brasil. E a pergunta é, quantos são os anagramas da palavra Brasil? Bom, nós devemos entender a palavra Brasil como um conjunto de letras, certo? Onde eu tenho quantas letras? Onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, perceba que não é muito diferente de tratar problemas onde eu tenho números. Podem ser números, podem ser letras, e como eu disse na aula anterior, podem ser conjuntos quaisquer. Os elementos do conjunto não me importam, já que eu estou tratando de um problema de permutação, só me interessa a quantidade de elementos. Então aqui para nós, em outras palavras, a nossa resposta vai ser dada pelo cálculo de uma permutação de 6 elementos. E aqui nós introduzimos essa notação para representar essa quantidade. E nós vimos na aula anterior que P6 é justamente 6 fatorial. Nós sabemos que para desenvolver isso aqui, a gente muitas vezes vai precisar fazer cálculos que demandam um pouquinho de trabalho computacional. Se você às vezes não tem uma calculadora, você pode ter bastante dificuldade. Como nesse caso aqui é um número ainda relativamente pequeno, eu vou desenvolver, tá? Mas em alguns casos a gente vai trabalhar com números, por exemplo, da ordem de 20 fatorial, de 30 fatorial, e aí a gente vai parar com a expressão mais simplificada. Vai ser mais interessante do que fazer cálculos muito dispendiosos que não vão representar para nós muita coisa, Afinal de contas, depois que você passa, sei lá, de 20 casas decimais, já fica um pouco difícil a gente até mensurar mentalmente o que significa esse número para nós. Então aqui a gente vai ter o seguinte, 6 fatorial é o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, isso aqui é 720, ok? Então, essa seria a resposta da nossa pergunta. Bom, eu poderia fazer uma pergunta um pouco mais difícil. E se ao invés de perguntar quantos anagramas tem a palavra Brasil, eu perguntasse quantos anagramas, começam e terminam por vogal? Será que você poderia responder esse problema? Vamos pensar então nesse problema agora. Ao invés de pensar apenas quantos são os anagramas, vamos adicionar uma restrição. Queremos agora saber quantos anagramas eu começo e termino por uma vogal. Aqui nós temos 6 letras e eu estou com uma restrição a mais. Aqui, na primeira e na última entrada, eu estou exigindo que a gente tenha aqui, obrigatoriamente, vogais. Então, pergunta, de quantas maneiras eu posso construir anagramas adicionando essa restrição? Bom, esse não é um problema tão difícil. Basicamente, o que a gente vai fazer é dividi-lo em 2 contagens, onde na primeira contagem eu vou me preocupar em preencher a primeira e a última casas, que são as vogais.
E na minha segunda contagem, eu vou me preocupar em preencher essas outras casas aqui do meio, que são as consoantes. Para preencher as vogais, repare que eu tenho basicamente duas letras, né? Eu só tenho o A e o I, e eu tenho dois lugares. Então, se eu tenho duas letras para ocupar dois lugares, basicamente o que eu tenho que fazer é uma permutação de dois elementos, né? Por exemplo, aqui eu poderia ter a letra A e aqui a letra I. O máximo que eu posso fazer é trocar esses dois de lugar. Então, eu vou ter uma permutação de dois elementos. Agora, eu ainda tenho 4 vagas para preencher com 4 consoantes. Eu não tenho mais nenhuma restrição sobre o problema, então são 4 vagas e 4 consoantes, ou seja, eu vou colocar uma consoante em cada vaga e vou contar simplesmente a quantidade de maneiras que eu posso reordenar essas consoantes. Então, você pode perceber que se eu tenho 4 consoantes e 4 vagas, eu vou ter uma permutação de 4 elementos. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui R, eu poderia ter aqui B, eu poderia ter aqui L e eu poderia ter aqui S. Esse seria um exemplo de anagrama construído com essa restrição. O que eu tenho que fazer? Bom, como eu tenho que ter ao mesmo tempo duas vogais aqui e 4 consoantes aqui, perceba que eu tenho duas restrições que são duas restrições que se adicionam. Eu falei a palavra I. Esse I, geralmente, na análise combinatória, é sinônimo de multiplicação. Então, eu devo contar a quantidade de permutações das vogais, eu devo contar a quantidade de permutações das consoantes e o resultado vai ser justamente o produto dessas duas contagens. Então, o meu resultado vai ser a permutação de 2 elementos vezes a permutação de 4 elementos, o que vai retornar para mim 2 fatorial vezes 4 fatorial. 2 fatorial é simplesmente 2 vezes 1 e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai trabalhar tanto com fatoriais que você já vai memorizar de cabeça alguns. Por exemplo, 4 fatorial eu já sei que é 24. 24 vezes 2, isso vai ser exatamente 48. Perceba que a diferença entre 48 e 720 é bastante considerável, bastante significativa. Mas por quê? Porque aqui você tem uma restrição muito maior na construção dos seus anagramas. Então aqui você tem um grau de liberdade bem maior, consequentemente você tem uma quantidade de anagramas bem maior. Aqui você tem mais restrições, então consequentemente você obtém um número bem menor. Perceba que uma ou outra restrição confere uma diferença de resultado extremamente considerável. Na próxima aula nós vamos fazer um exemplo ainda sobre permutações. Te espero no próximo vídeo.